Quando nós olhamos para os heróis da fé nas Escrituras, com o objetivo de estudar a vida deles e seguir o exemplo que eles deixaram, algo que é nobre de se fazer, nós podemos cair no engano, achar que essas pessoas foram super crentes, isentos de falhas. E sem perceber, ficamos achando que a verdadeira fidelidade, a lealdade a Cristo é viver corretamente, nunca pecar, nunca cair, sermos 100% corretos. Mas veja, não é isso que a Bíblia ensina. Grandes heróis da fé cometeram falhas. Abraão teve um filho com a empregada. Moisés perdeu a paciência com Deus, perdeu a paciência com o povo. Davi cometeu o adultério. Jonas fugiu de Deus, fugiu da tarefa que Deus deu para ele. E Pedro, que negou o mestre 3 vezes, dizendo que sequer o conhecia. Aqui nessa série de mensagens da nossa igreja Fonte Morungaba, nós estamos estudando a parte final de Colossenses com o tema A Quem Você Segue. E estamos vendo personagens que Paulo cita que são pessoas que foram dedicadas a Cristo. Paulo manda notícias dessas pessoas nas suas palavras finais e são 10 pessoas comuns que colocaram em prática a doutrina acerca da pessoa e da obra de Cristo. Pessoas que creram no Cristo Supremo, no Cristo Exaltado e cumpriram os deveres como seguidores fiéis de Jesus Cristo. O fato dessas pessoas serem exemplo para nós não significa que elas foram perfeitas, infalíveis e que se nós errarmos, nós estamos fora. Eu queria que você pensasse comigo nessa breve reflexão, você é muito bem-vindo para esse momento aqui, em João Marcos. João Marcos é um personagem que é um ótimo exemplo disso. E Paulo cita em Colossenses capítulo 4, versículo 10, quando diz assim: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. O cristão que resgata a sua própria reputação. Esse é João Marcos. Acompanhe comigo um breve relato histórico da vida deste homem, conforme apresentado no Novo Testamento. O primeiro momento seriam os primeiros momentos da vida cristã. João Marcos era um judeu de Jerusalém, onde morava com a sua mãe, Maria. Ela possivelmente foi uma das primeiras convertidas ao cristianismo e ela abriu a casa dela para reunir cristãos. Aqui o texto nos diz que ele é primo de Barnabé e ele deve ter se tornado cristão através de Pedro. Nós vamos ver que ele é filho na fé de Pedro e ele se torna um companheiro próximo do apóstolo Pedro. Atos 12, 11 diz assim: Então Pedro caiu em si, ele estava preso, foi solto da prisão. Ele caiu em si e disse: Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. O verso 12 diz: Percebendo isso, Pedro se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Então, quando Pedro foi libertado da prisão, ele foi para a casa de Maria, que era também a casa de Marcos, que ficava lá em Jerusalém. Então, a partir daqui, de Atos 12, ele vai aparecer várias vezes como personagem no livro de Atos, sempre chamado de João, também chamado Marcos. A segunda etapa da vida dele é a etapa de engajamento no ministério apostólico. Ao se envolver com o cristianismo, abraçar a fé cristã, ele se torna auxiliar ministerial de Paulo e Barnabé numa viagem missionária. Atos 13, 4 diz: Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, dali navegaram para Chipre. Verso 5: Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar.
João era auxiliar. A palavra auxiliar pode se referir a um ministro ajudante da palavra. Essa palavra era usada, por exemplo, para assistentes no ensino das sinagogas judaicas. É bem provável que uma das funções de João Marcos na equipe era participar de alguma forma das tarefas de ensino. Então ele abraça a fé cristã, se envolve na fé, se torna um importante colaborador, e aí nós temos a terceira etapa, que é a pisada na bola dele. Quando a equipe missionária sai de Chipre e vai para Perge, uma outra região, João Marcos vai abandonar o grupo e voltar para Jerusalém. Atos 13 conta que lá de Pafos, na Panfilha, Paulo e seus companheiros navegam para Perge, na Panfilha, e João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Pode ter sido por causa das dificuldades que ele enfrentou no trabalho, nós não sabemos, mas seja qual for a razão que João tenha apresentado, Paulo apóstolo não aceitou. Algum tempo depois, nos preparativos para uma segunda viagem, veja o que aconteceu. Atos conta que Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé queria levar também João chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Paulo recusou-se a levá-lo na segunda viagem, porque ele havia abandonado o grupo. Para Paulo, aquilo era motivo suficiente para que Marcos ficasse de fora da obra missionária. Mas Barnabé pensava diferente. Barnabé acreditava mais em segundas chances e queria receber de volta o jovem ministro, ao ponto de que Atos conta que houve tal desavença entre Barnabé e Paulo que eles vieram a se separar. E o ponto da desavença era João Marcos. Barnabé então leva consigo Marcos, navega para Chipre e Paulo vai para outro lugar. Ele escolhe Silas e parte encomendado pelos irmãos da graça do Senhor. A divergência de opinião gerou uma desavença séria, eles se separaram e, como você viu, Barnabé fica com João Marcos para uma missão e Paulo vai com Silas para outra. Esse é o momento em que ele pisa na bola, mas de alguma forma ele vai ser restaurado. E a restauração de João Marcos aparece na Bíblia de uma maneira não muito clara, mas bem possível de entender. A história não acaba aqui. A firmeza do grande apóstolo Paulo em não permitir que Marcos fosse para a segunda viagem poderia significar o fim para ele de qualquer ministério de João Marcos com ele no futuro, mas não foi isso que aconteceu. João Marcos, ele desaparece completamente dos relatos bíblicos, só que ele volta a ser citado justamente em companhia de Paulo em Roma. E como uma companhia aceitável, um companheiro, Paulo diz em Filemão, versículo 23, Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo, envia saudações, assim como também Marcos. E Paulo diz assim, meus cooperadores. Marcos volta a ser cooperador do apóstolo Paulo. Preste atenção nisso. Depois de ter caído em descrédito junto a Paulo, por algum tempo ele é mencionado como um dos principais ajudantes do apóstolo. Durante a segunda prisão de Paulo em Roma, ele vai solicitar, algum tempo depois, a presença justamente de João Marcos. Em 2 Timóteo 4,11, ele diz assim para Timóteo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Em 1 Pedro 5, nós vemos que há uma evidência de que Marcos escreveu o evangelho que leva o seu nome, Evangelho de Marcos. E ele fez isso ajudado e monitorado por Pedro. Pedro escreve assim, aquela que está em Babilônia, também eleita, envia saudações, e também Marcos, meu filho. Pedro o chama de filho e de alguma forma Marcos estaria na companhia dele e teria escrito o evangelho conforme Pedro desejou que fosse escrito.
a história de Marcos não acaba aqui. Além dos relatos bíblicos, nós temos escritos pós-bíblicos. E existe um homem chamado Papias, de Hierápolis. Ele é do ano 130 depois de Cristo, quase 100 anos aí depois dos acontecimentos de Jesus. E conforme os escritos dele, João Marcos ele vai prosseguir no ministério com Pedro, ele vai ser o intérprete de Pedro, vai compilar o ensino de Pedro, as coisas ditas e feitas pelo Senhor, e vai compor o evangelho de Marcos como nós vimos. Esse testemunho de Papias vai validar o quanto Marcos voltou a ser útil e quanto ele tem autoridade, inclusive do relato que ele escreveu e da sua pessoa e do seu ministério na igreja primitiva. Há alguma indicação de que Marcos esteve envolvido com o estabelecimento de igrejas novas em Alexandria. E a tradição da igreja vai dizer que Marcos será martirizado, vai morrer por causa da sua fé. E os seus restos mortais foram levados para Veneza, na Itália. A grande lição que nós tiramos da vida de Marcos: uma pessoa sempre pode superar os seus fracassos. Qualquer pessoa pode superar o seu fracasso, qualquer que seja. Paulo havia brigado com Barnabé porque não queria mais João Marcos. Agora diz assim, no nosso texto de Colossenses: a respeito dele vocês já receberam instruções, se ele for aí, recebam-no bem. E Paulo vai dizer que ele é alguém que coopera pessoalmente com ele e que é um consolo para a vida dele. Ele é citado como um judeu apoiador, o que é uma forma de elogio, porque um judeu se associar com Paulo, o odiado pela nação judaica, significa que ele estaria sendo marginalizado socialmente, religiosamente, pelo judaísmo dominante. Ainda assim, ele mantém o seu apoio e a sua fidelidade. A hesitação anterior de João Marcos, então, a sua relutância, a sua falha, agora dá lugar a uma grande força, uma maturidade, e com o tempo o próprio Paulo se convenceu de que João Marcos havia mudado. Como vimos, ele chega a dizer a Timóteo: traz Marcos aqui para mim, porque ele é muito útil no ministério. A que se deve a restauração de João Marcos ao ministério? Provavelmente se deve a duas pessoas, Barnabé e Pedro. Atos nos conta que Barnabé, diferente de Paulo, não descartou João Marcos. Barnabé o levou consigo e com certeza continuou investindo na vida daquele jovem, que foi um jovem hesitante, um jovem que fracassou, e Barnabé ministrou na vida dele. E Pedro, que teve um relacionamento bem próximo com João Marcos, conforme a Bíblia nos conta, Pedro chega a chamá-lo de meu filho. Pedro é um homem que sabia muito bem o que é fracassar. Ele mesmo havia tido a experiência de negar Jesus Cristo e depois ser restaurado. E certamente Pedro vai influenciar este jovem também fracassado, e isso deve ter sido fundamental para que Marcos avançasse da sua imaturidade, da sua instabilidade, para se tornar um homem forte, maduro, e vai realizar a obra que Deus chamou para realizar. De novo, a vida de Marcos nos ensina que uma pessoa sempre pode superar os seus fracassos. Serve de exemplo que encoraja a nós que fracassamos tanto na fé quanto no ministério cristão. João Marcos é um monumento vivo de alguém que superou suas fraquezas e restaurou sua própria reputação. Portanto, a vida cristã, a vida com Jesus, o trabalho na obra de Deus, não é para pessoas perfeitas. Não é para pessoas perfeitas no sentido absoluto do termo, pessoas sem falhas. Não. Se fosse, ninguém poderia ser cristão. Se fosse, ninguém poderia ser ministro. Na verdade, o reino de Deus é para pessoas dispostas a superar os seus fracassos. E eu quero oferecer para você aqui 3 passos para você superar os fracassos da sua vida. Para qualquer cristão, qualquer pessoa superar os fracassos da sua vida. Nós vamos perceber que João Marcos deu esses 3 passos. O primeiro é admitir os nossos fracassos.
Esse é o passo crucial, fundamental, pode ser que seja o mais difícil, porque fere o nosso orgulho. Geralmente, quando fracassamos, nós preferimos racionalizar, dar desculpas, esconder, abafar o caso. Só que tem um problema. Uma pessoa que é boa em dar desculpas, ela não consegue ser boa em mais nada. Então é preciso que nós aprendamos a admitir os nossos fracassos para nós mesmos, para Deus e para os outros. Se esse passo não é dado, os outros passos não serão dados e nós nunca conseguiremos superar os nossos fracassos. Admitir fracassos requer quebrantamento, requer humildade. A Bíblia não conta como foi, mas certamente João Marcos precisou admitir a sua falha. Vários comentaristas concordam que lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52, João Marcos fala de si mesmo. Ao citar um jovem que no momento em que Jesus é preso pela multidão de traidores junto com Judas, um jovem foge, ele tem a sua capa agarrada, ele larga a capa e foge nu. E provavelmente João Marcos está se referindo a si mesmo, mostrando que ele é realmente aquele que fracassou, aquele que fugiu, aquele que abandonou o Senhor. O primeiro passo é a admissão. O segundo passo para você superar os seus fracassos é apaziguar. Além de admitir a sua falha, sua queda, seu fracasso, é preciso fazer as pazes, desculpar-se, acertar as contas. Em primeiro lugar, com Deus. Confessar abertamente, honestamente, aquilo que você fez de errado, aonde você fracassou, a escolha errada que você fez. E confiar no sacrifício de Jesus Cristo na cruz pelo seu fracasso, pelo seu pecado. E então você se apazigua, você faz as pazes com as pessoas a quem você ofendeu, pedindo perdão a elas sem rodeios, sem floreios, sem justificativas, sem fazer chantagem nenhuma, tão somente admitindo e pedindo desculpas, pedindo perdão. Depois que você admite e você apazigua, você dá o terceiro passo para superar os seus fracassos, que é o passo de você aperfeiçoar-se. Porque não adianta nada admitir um erro, fazer as pazes e voltar àquele erro. É preciso abandonar aquela prática que causou seu fracasso e adotar uma nova prática correta no lugar. O primeiro passo para você superar qualquer fracasso é admiti-lo. O segundo passo é apaziguar, a fazer as pazes com as pessoas e com Deus. E o terceiro passo é você aperfeiçoar-se, ou seja, abandonar a prática que causou seu fracasso e adotar uma nova postura correspondente. Perceba, em João Marcos, é muito evidente que depois de ser restaurado, ele já não mais é alguém que vacila, alguém que desanima, alguém que desiste. Ele se mostra uma pessoa engajada, ele é chamado de útil, ele tem compromisso, ele serve o Senhor e, segundo a tradição cristã, ele não somente escreveu o Evangelho de Marcos, plantou igrejas, mas chegou a ser martirizado por causa da sua fé. Ele aperfeiçoou-se, ele mudou as suas posturas negativas. Qual é o seu fracasso hoje? Talvez você tenha fracassado como esposa ou como marido. Talvez você seja um fracassado na área sexual, caído em algum vício. Talvez o seu fracasso seja ter enganado alguém, traído alguém, tenha fracassado com seus filhos. Talvez tenha feito uma escolha errada. Aplique esses 3 passos. O fracasso não precisa ser o ponto final na sua vida e na sua história, assim como não foi para João Marcos. Eu queria terminar mencionando para você o significado do nome desse personagem. O nome João significa Deus é gracioso e Marcos significa grande martelo. E isso nos mostra algo muito interessante. Para sermos úteis como um martelo, é preciso disposição e humildade para superarmos os nossos fracassos na dependência da graça de Deus, do Deus que é gracioso. João Marcos não foi
importante, não foi relevante e não obteve sucesso porque ele tinha um grande potencial, era um homem sem falhas. Não. Ele teve a sua relevância e sua importância porque ele soube lidar com seus fracassos. E você? O Senhor espera e quer te ajudar a enfrentar e lidar com seus fracassos também. Vamos fazer uma oração? Graças te damos a Deus porque o Senhor é o Deus que nos ajuda a superar os nossos fracassos. Mesmo caindo, mesmo vacilando, podemos ser restaurados pela Tua graça. Que nós sejamos úteis nas Suas mãos, mesmo sendo falhos, inconstantes e com defeitos. Que possamos recorrer à Tua graça que nos transforma, nos fortalece, nos coloca de pé novamente. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.